Busca sempre estar no topo. Cuidar da alimentação é chato. Chegou o Café Zero. Uma linha zero lactose, zero gordura, sem adição de açúcares. 100% sabor. E também é zero. Sabor e leveza sem limites. Transmissão do futebol europeu no SBT tem o apoio de Sporting Bet. A emoção não tem replay. E novo sorridor, sem tempo pra dor. Se tem bola rolando, tem roleta na área. Roleta Sporting Bet. São prêmios garantidos todos os dias. Tiros grátis, apostas grátis e jackpot. São 2 milhões em prêmios por semana. E pra jogar na Roleta Sporting Bet é fácil. Apostou em esportes, ganhou um giro diário. Acesse sportingbet.bet.br agora mesmo. É a sua chance de se dar bem. Pisa na bola. Faz teu nome. Faz o Sporting Bet aí. Quando sente dor, você toma uma dipirona? Esquece! Chegou um novo Solvidor, com tecnologia exclusiva, mais rápido que dipirona. Novo Solvidor, mais rápido que dipirona, em uma farmácia perto de você. 20h45, hora oficial do Brasil. Estamos de volta para lembrar a você que na semana que vem tem duelo de gigantes pela Liga dos Campeões da Europa, aqui na tela do SBT. Na terça-feira, às 15 para as 5 da tarde, Chelsea e Barcelona se enfrentam em Londres. O confronto será marcado por 2 protagonistas de apenas 18 anos. O brasileiro Estevão pelo lado dos ingleses e o espanhol Lamine Yamal defendendo os catalães. Com campanhas idênticas, a partida da 5ª rodada da Champions League terá clima de decisão que você acompanha junto com a gente aqui no SBT. E agora voltamos a falar da Copa Sul-Americana, com mais imagens da festa do Lanús. O time argentino bateu o Atlético Mineiro nos pênaltis e conquistou a Taça Continental pela 2ª vez na sua história. O jogo acabou em 0-0 no tempo normal e na prorrogação. E nos pênaltis deu Lanús por 5-4. A equipe brasileira desperdiçou 3 cobranças e acabou ficando com o vice-campeonato. Você vai ver junto comigo a seguir. Segurança é reforçada no entorno da Polícia Federal, onde está preso Jair Bolsonaro. E a repercussão internacional. O presidente dos Estados Unidos comentou o assunto neste sábado. Aguarde, o SBT Brasil volta já. Continue com a gente. Futebol no SBT é um oferecimento de VBET. Quem vê diversão, VBET. Dorflex Max, 2 vezes mais potente para dores intensas. E Colgate, garantindo sorrisos saudáveis. Do último. Você percebe? Não é essa. Posso garantir. Pode garantir? E como isso é possível? Está vendo se tem origem? Ah, não tem. Eu posso provar. Mas não se envolva nisso, pessoal. Se sabe onde ela está, encontre. Se não, abandone o carro. Você tirou o volume, mãe? Eu não posso acreditar. Apagaram Bota o cara onde pelo a gravação, Jesus Cristo. Ele quer. Não é FTP. Mas é ele Por que exato. você tirou lá? Não é que seja masoquista, mas você precisa ver. A gente sabe que o ser humano ele pode chegar. Tipo, está gostoso do tipo? A gente vai fazer o bebê. O bebê foi da minha vida, eles fizeram lá, na época, a
A Maria Joaquina, lembra? A Marisa. Da galera, dá pra fazer na airfryer e na panela. Futebol vira festa, é no rádio e na tela. Acabou a espera, nossa folha de A batatinha! da galera. Amizade, futebol e batatinha e Brasil. Esse time é Me preparando para a Baby Friday, aumentando meu limite direto no app. E fazendo meu cartão virtual para comprar com segurança. Correndo para aproveitar os cupons do BB. E aquecendo para ganhar pontos, aproveitar cashback e ainda poder parcelar as compras feitas à vista. Cartões BB. Peça no app. Colecione momentos. Agora é hora de agir. E a sua maior atitude é se filiar ao 22. Pega o seu celular e digita: quero me filiar ao BR. Essa é a maior campanha de filiação da história do país. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. O Brasil precisa de sua força. Filie-se. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao BR. Cada filiação é uma semente de mudança. Filie-se ao 22. Quando sente dor, você toma uma dipirona? Esquece! Chegou um novo Salvador, com tecnologia exclusiva, mais rápido que dipirona. Novo Salvador, mais rápido que dipirona, em uma farmácia perto de você. SBT Brasil com César Filho. Oferecimento. Caixa. É da nossa natureza fazer acontecer. De segunda a sexta, as notícias que marcam a rotina carioca. Você vê aqui, a partir das 11 da manhã. Nossa equipe está sempre disponível para levar sua voz adiante. Na tela pra vocês, todos os jornalistas aqui. SBT Rio e as... Você consegue saber quando a luz ela diminui, quando ela enfraquece. o seu retorno para casa. SBT Rio, segunda edição. Jornalismo do SBT. Você pode confiar. Batata Pense Zero. Zero gordura. Zero açúcar. E zero lactose. Tão gostoso que não parece triplo zero. Iogurte triplo zero com 1000% de sabor. Só pode ser coisa da natureza. Onde tem empreendedor no Rio, tem Sebrae por perto. A minha empresa começou pequena. Todo dia é um desafio novo. Muita garra e a orientação correta. Eu segui pra isso. Hoje eu vivo do que escolhi construir. No Sebrae Rio, transformamos a empresa em uma verdadeira história de sucesso. Estamos em todo o estado e também no digital. É fácil, rápido e acessível. Sebrae, perto de você, do início ao sucesso. Fácil, extremamente fácil. Queijo fatiado aí também. Mas esse queijo é fresquinho demais. E ainda é fácil. Queijo fatiado aqui também. Único com vitamina Y. Estamos de volta ao vivo com o SBT Brasil, trazendo sempre a melhor informação para você. A vigília convocada por Flávio Bolsonaro, que foi citada na decisão de Alexandre de Moraes, foi mantida para hoje à noite em Brasília, mesmo após a prisão do ex-presidente. Nós vamos ao vivo mais uma vez para lá conversar agora com a repórter Vitória Mello. Vitória, como é que está a movimentação por aí? Conta tudo pra gente, uma boa noite para você. Oi César, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a movimentação por aqui neste momento é um pouco mais tranquila, mas muitos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram no estacionamento aqui próximo ao condomínio da família Bolsonaro para se reunir em oração, né? Mais cedo, inclusive, houve uma confusão por aqui. Um homem que defendia a prisão de Bolsonaro entrou no meio da multidão. A polícia usou spray de pimenta para tentar conter os ânimos. A vigília, que já estava marcada, foi mantida mesmo após a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O objetivo, segundo o senador Flávio Bolsonaro, é provar que a manifestação não era uma manobra para facilitar uma tentativa de fuga, como foi mencionado na decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas sim pela saúde do pai e pela liberdade
do país. Bom, mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro falou, inclusive, tentou explicar os motivos, por quê que Jair Bolsonaro teria tentado mexer na tornozeleira eletrônica. Vamos ouvir. Eu fico tentando imaginar por que ele teria feito isso. Eu acho que pode ter sido ali algum ato, né, de desespero dele, talvez, porque, não sei, eu estou conjecturando, pode ter sentido vergonha perante os familiares dele que vieram de São Paulo, os irmãos dele que vieram de São Paulo para cá e verem ele, né, numa situação como essa, e se indignou e tentou mexer na tornozeleira. A defesa de Jair Bolsonaro disse que vai recorrer da prisão e negou qualquer tentativa de fuga do ex-presidente. Já o filho, Flávio Bolsonaro, classificou a decisão de Alexandre de Moraes como perseguição política. Michele Bolsonaro chegou a Brasília no início da tarde em uma aeronave particular. Ela estava em Fortaleza quando foi informada da prisão do marido. A ex-primeira-dama saiu do terminal sem falar com a imprensa. Parlamentares bolsonaristas divulgaram um vídeo em que Michele diz que a família foi pega de surpresa. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós estamos de pé, estamos resilientes. A defesa do ex-presidente solicitou que a esposa Michele Bolsonaro e os filhos possam visitá-lo na cela da Polícia Federal. Um dos advogados de Jair Bolsonaro esteve aqui durante a tarde. Na saída, negou qualquer tentativa de fuga do ex-presidente. Essa questão de tornozeleira é uma narrativa que tenta justificar o injustificável. O presidente Bolsonaro não teria de forma alguma como subtrair-se, como evadir-se da sua casa. A defesa comparou ainda a diferença de tratamento entre Bolsonaro e o ex-presidente Fernando Collor, que cumpre prisão domiciliar desde maio. É inconcebível que o ex-presidente Fernando Collor de Mello seja mantido em prisão domiciliar por conta de apneia do sono e de doença de Parkinson, enquanto que o presidente Bolsonaro seja submetido a uma prisão vergonhosa nas dependências da Polícia Federal. O filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro, fez uma transmissão ao vivo na internet e classificou a decisão como perseguição política. É um absurdo completo. Uma total falta de nexo causal, uma total falta de fundamento jurídico. Está estampado, está evidenciado. Para quem quiser ler com alguma isenção essa decisão de Alexandre de Moraes hoje, que a perseguição, que o processo sempre foi político. Em frente à superintendência da PF, dezenas de apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram em apoio ao ex-presidente. Eduardo Bolsonaro disse hoje que teme pela saúde do pai dele. Falou ainda na possibilidade de novas sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal por parte do governo americano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou sabendo por jornalistas da prisão de Jair Bolsonaro, que repercutiu desde cedo mundo afora. A prisão preventiva de Jair Bolsonaro esteve nas primeiras páginas dos principais jornais do mundo neste sábado. O Washington Post destacou que Jair Bolsonaro foi preso dias antes de começar a cumprir a sentença de 27 anos por planejar um golpe que não deu certo. O britânico The Independent afirmou que Bolsonaro é um aliado político de Donald Trump que há alguns meses chamou o julgamento de uma caça às bruxas. O francês Le Monde destacou o que disse a defesa de Bolsonaro, de que a prisão vai trazer consequências sérias e vai ser um risco para a saúde do ex-presidente. Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro chamou a prisão de desumana. Em entrevista ao SBT, ele disse que levar Bolsonaro à cadeia pode piorar ou até acabar com a saúde e a vida do pai. Nada que vem do Alexandre de Moraes nos surpreende. O Alexandre de Moraes, nós sempre partimos do princípio que ele vai dobrar a aposta. Agora, isso daí coloca certamente no foco, no holofote, todos os membros do STF, notoriamente os da primeira turma, que votaram pela condenação do Jair Bolsonaro. Eu não ficaria surpreso se houvesse uma resposta dos Estados Unidos. Sobre a ordem deste sábado, o deputado afirmou: ele viu Flávio organizando uma vigília, equiparou uma noite de orações a uma atividade ilícita e colocou como equivalentes, atos anteriores, diz ele, por milícias digitais, provavelmente insinuando ou citando
a questão dos acampamentos em quartéis como uma tática, um método golpista. E assim, dentro do seu devaneio, justificar a prisão do Jair Bolsonaro. Aqui na Casa Branca, Donald Trump disse na manhã deste sábado que não sabia da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Ele afirmou que conversou com alguém do Brasil na sexta-feira, mas não informou quem seria. E demonstrou surpresa quando o assunto da prisão do ex-presidente brasileiro foi citado. No, I don't know anything. Sir, I heard about it. Mr. President, are you willing? Yes, there's a citation. Em nota publicada na internet, o número 2 da diplomacia americana, vice-secretário de Estado, Christopher Landau, acusou Moraes de politizar o processo judicial e afirmou que não há nada mais perigoso para a democracia que um juiz que não conhece limites do seu poder. Para um dos advogados da Trump Media, Martin De Luca, a decisão do ministro da Suprema Corte prejudicou a diplomacia do governo Lula. Alexandre de Moraes, ou em coordenação com o governo Lula, que seria muito triste, ou unilateralmente resolve mandar os recados dele. Com certeza que pode ter um impacto negativo, isso não está em dúvida. E é importante também lembrar que tem um limite ao que os Estados Unidos podem fazer. Para o doutor em Ciências Políticas e professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, a prisão preventiva de Bolsonaro não deve afetar a negociação econômica entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço. Me parece que o governo americano não só estava preparado, como ele percebeu a mudança da realidade tanto comercial como política no Brasil. Portanto, é bastante provável que o presidente Trump não altere a rota de bom entendimento no Brasil por causa dessa prisão. Os analistas Bruno Garchag e Conrado Contígio voltam para mais uma rodada de análise aqui junto com a gente. Nós vamos saber, com o decorrer dos dias aqui, se essa negociação do tarifaço vai evoluir ou não. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês dois é a seguinte: o assunto do dia hoje é a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E alguns dizem que isso vai acabar de vez com as chances dos bolsonaristas. Em contrapartida, outros dizem que não, que isso vai acirrar ainda mais essa polarização que já existe no país e que a direita pode se unir, uma coisa que não vinha acontecendo até então. Você acha isso, Bruno? Você concorda com essa outra versão dos fatos ou não? Bom, em parte, por parte dos filhos, por parte do todo o movimento de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, esse tipo de decisão judicial tende a unificar. Não saberia dizer, porque está tudo muito aceso ainda, se isso terá condições de reunir todos aqueles atores políticos e toda aquela massa da população que não se vê representada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que se considera oposição ao atual governo. Dá para não usar os termos de esquerda e direita, que são termos bastante complicados de serem tratados para explicar para a nossa audiência. De qualquer maneira, César, o que eu acho é o seguinte: a prisão agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, sabendo que na próxima semana, ou daqui a 2 semanas, será confirmada a decisão, o trânsito em julgado do processo no Supremo Tribunal Federal, e tudo que vem acontecendo, se reforçar o ex-presidente como símbolo desse grupo, cria um problema para quem vir a representar o candidato oposicionista no ano que vem. Porque vai ser muito difícil esse candidato oposicionista tentar se desgarrar dessa imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, a gente não sabe qual será a posição dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem tido um protagonismo político muito intenso com toda essa história. De que forma que os filhos vão lidar com esse candidato oposicionista que a gente não sabe qual é. A eleição no Brasil hoje está aberta porque a gente já sabe que o atual presidente Lula será o candidato da situação, mas a gente não sabe qual será o candidato da oposição. E para você? Eu, na verdade, tenho a percepção de que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo em relação especificamente a esse caso é um julgamento que tem se pautado essencialmente, no meu modo de ver, na técnica, e que, obviamente, por envolver um ex-presidente da República, tem projeções políticas. O ministro Alexandre, ao decretar a prisão preventiva do ex-presidente o doutor Conrado Contígio. Ele é doutor em Direito Penal, tá, gente? Ele que falou a palavra agora, corajosamente, para acabar ali com aquela situação de covardia, de afronta, um assinte comigo. Na próxima
posto fim a um julgamento de fatos que ocorreram nos últimos anos, que o tribunal considerou bastante graves, e eu espero que cada vez menos essa, digamos, contaminação que se busca fazer das questões políticas com as questões jurídicas, e eu volto a dizer, minha percepção sobre o trabalho do Supremo sinaliza no sentido de que houve um trabalho técnico, jurídico, mas de fato essa contaminação ela vem ocorrendo de forma muito intensa, e a expectativa que eu tenho para o próximo ano é que, concluído definitivamente esse julgamento, a gente possa passar por um processo eleitoral em que essa temática fique um pouco menos acentuada. Conrado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Obrigado. Prazer ter você aqui, Bruno, mais uma vez. Muito obrigado. Espero tê-los aqui em breve, com outras oportunidades. Muito obrigado. Olha, o esquema de segurança foi reforçado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde Jair Bolsonaro está preso. Nós vamos falar agora ao vivo, mais uma vez, com a capital federal, onde está a Gabriela Tunes, que acompanha essa movimentação e conta pra gente como é que está a situação neste momento. Gabriela, muito boa noite. Boa noite, César. O esquema de segurança foi reforçado desde as primeiras horas do dia após a chegada de Jair Bolsonaro. Há equipes da Polícia Militar do Distrito Federal em todas as entradas da superintendência, fazendo patrulhamento e controlando o fluxo de pessoas e veículos. Esse reforço foi solicitado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ao secretário de Segurança do Distrito Federal, Sandro Avelar, para evitar incidentes. Mesmo assim, isso não intimidou alguns manifestantes pró e contras. À tarde, teve discussões e provocações. Um dos manifestantes tentou soltar fogos de artifício para comemorar a prisão, mas foi barrado pela polícia. Ele ainda discutiu com os policiais. Agora, o clima aqui continua de atenção permanente. A PM mantém viaturas circulando e agentes a pé na área. A intenção agora das autoridades é evitar qualquer tipo de aglomeração. César. Obrigado pelas informações, Gabriela. Uma ótima noite a você. Bom descanso, parabéns também pela cobertura. Muitíssimo obrigado mesmo. Em Brasília, parlamentares da oposição também criticaram a prisão de Jair Bolsonaro. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, não se manifestaram. Entre os parlamentares aliados de Bolsonaro, o tom foi de crítica à decisão do ministro Alexandre de Moraes. O deputado Zucco, líder da oposição na Câmara, afirmou que a prisão é injusta e representa uma perseguição política. Se teve alguma falha no sistema da tornozeleira, não foi com nenhum intuito, até porque quero relembrar que há, de forma permanente, uma equipe da Polícia Federal na residência, bem como achar que chamar uma vigília é algo perigoso. Pelas redes sociais, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, afirmou que a prisão de Bolsonaro ultrapassa limites constitucionais e ameaça licenças essenciais do Estado Democrático de Direito. Ao tentar visitar Bolsonaro na Superintendência Regional da Polícia Federal, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, disse que a oposição vai pressionar pelo avanço do projeto de lei da anistia no Congresso Nacional. A gente vem pressionando, a gente nunca desistiu do PL da anistia. Tem que avançar. O partido de Jair Bolsonaro chamou os parlamentares mais próximos para antecipar a volta a Brasília e articular uma resposta política à prisão do ex-presidente. Enquanto isso, os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, passaram um dia em silêncio acompanhando a movimentação, mas sem se manifestar. Já o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, criticou a decisão. Disse que a prisão preventiva não se justifica, criminaliza a política e reabre feridas da polarização. Do outro lado, parlamentares governistas comemoraram a decisão. Rogério Carvalho, líder do PT no Senado, afirmou que a prisão preventiva evidencia que nenhum cidadão está acima da lei, especialmente quando se ameaça a integridade das instituições democráticas. O deputado Pedro Campos, líder do PSB, afirmou que a prisão preventiva de Bolsonaro é consequência direta de atos cometidos por ele e familiares.
Para o primeiro vice-líder do governo na Câmara, deputado Alencar Santana, a democracia se fortalece com a decisão do ministro. Foi algo tramado, assim como o golpe foi tramado. Então a oposição chora diante de uma decisão corretíssima do ponto de vista da lei e do ponto de vista da Constituição. A deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL, também apoiou a decisão. É um passo no caminho de que justiça seja feita nos casos dos crimes contra as liberdades democráticas que culminaram na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Foi grande a repercussão política da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Quem defende a medida diz que a decisão segue a lei. Já os opositores julgam a prisão irresponsável. A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro causou indignação entre os aliados e foi comemorada pelos opositores. Nas redes sociais, as manifestações se multiplicaram. O petista José Dirceu, preso na Operação Lava Jato e no Mensalão, e que ensaia se candidatar a deputado federal em 2026, deixou seu posicionamento claro. Um recomeço para o Brasil, prendendo o chefe da tentativa de golpe. A ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, defendeu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que seguiu rigorosamente a lei. Afirmou ainda que o fundamento é forte pelos riscos reais de fuga e de um antecedente marcado por violentas tentativas de coação à justiça feitas por Bolsonaro. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, também defendeu a decisão, alegando que mesmo em prisão domiciliar, o ex-presidente continuava atuando politicamente, estimulando manifestações de caráter intimidatório. Enquanto isso, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, considerou que uma vigília não pode ser motivo para medida tão drástica e prestou solidariedade a Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se manifestou através de suas redes sociais e chamou a prisão do ex-presidente de irresponsável e um atentado ao princípio da dignidade humana em função do estado de saúde de Jair Bolsonaro. Disse ainda que vai lutar para que seja reparada o que ele considera uma injustiça. Ratinho Júnior, governador do Paraná, mostrou preocupação com a saúde do ex-presidente, considerando a decisão insensível. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, pediu que a decisão seja revisada. Tampouco é razoável acreditar que alguém com a saúde tão debilitada, que necessita de cuidados médicos permanentes e é monitorado pela Polícia Federal, teria condições de levar a cabo um plano de fuga. Entre apoios e protestos, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, disse que não é hora de comemorar, mas sim de lembrar que a democracia exige um compromisso com a verdade, com a lei e com o país. O presidente Lula soube da prisão de Jair Bolsonaro durante a cúpula do G20 na África do Sul. Ele foi informado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Lula ainda não se manifestou sobre o assunto. Você fica a partir de agora com o Bake Off Brasil. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Um sábado abençoado para você, um excelente final de semana e até segunda-feira. Gente, o Se Liga, mencionado agora, foi porque outrora, quando, vocês sabem, é só recordar, por isso que trouxe a memória, quando eu escutava a melodia, vocês lembram do programa, né, Ao Cubo, que era feito por Paulo Pimenta, Renato Bruno e Isa Negrão, né? Então, de forma alguma, o Renato Bruno, ele mencionou Se Liga, tá? O Renato Bruno não abriu a boca para falar isso, direcionando isso para mim. O que aconteceu? Começou a desenrolar comerciais e um desses comerciais estava uma das palavras Se Liga. Então as pessoas, para manipular e dizer assim, vamos tomar isso para trabalhar a cabeça da Isa, a gente coloca Se Liga. Então, gente, eu tô querendo trazer aqui a memória a vocês o que foi feito. Então eles tentam associar essa palavra Se Liga, que eles querem colocar como se fosse falada, ou então usada ali no comercial para a minha pessoa, sendo que não foi,
tá? Vocês sabem muito bem que durante o comercial da Melodia, né, começou a passar, não lembro agora, tem muito tempo, desenrolou-se ali um determinado comercial e foi mencionada a palavra se liga. Só que Renato Bruno não estava mencionando a palavra se liga para mim, da mesma forma que o Paulo Pimenta não estava mencionando a palavra segue para mim, tá? Então muitas das vezes as pessoas vão pegar e colocar, tirar inocentes, colocando-os como culpados, tá? Isso não procede.